Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Hoje eu tenho o prazer de receber Fernando. É um prazer ter você aqui. Para quem não sabe, ele é sócio de uma farmácia Maria Rocha, onde eu tomo os meus aminoácidos, né, Fer? O conheci no Laí Ribeiro, no curso do Laí Ribeiro. Ele está lá todo final de semana que tem Laí Ribeiro. E o próximo que eu quero trazer o Laí. Você vai me ajudar, Fernando? Vamos lá. É um prazer ter você aqui, ó. Para começar, ó, você vai ganhar uma lembrancinha que eu vou botar água para você. Obrigado. Abre que eu vou botar uma aguinha. Muito obrigado pelo convite, Fê. É um prazer estar aqui. Que bom. É uma missão de vida, né? Falar de saúde, né? Ajudar as pessoas. Eu digo que a minha missão é pesquisar, buscar informação, buscar coisas novas que possam tratar as pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Coisas que muitas vezes... Coisas que muitas vezes a gente fica pensando, né, na parte da indústria farmacêutica, né, que, com os medicamentos. Só que os medicamentos são paliativos, né? Eu não sou contra medicamento, mas é uma forma paliativa, não trata o fundo, né? O que está causando a doença. Né? É um anti-inflamatório? Não, o anti-inflamatório só vai desinflamar, mas o que está causando aquela inflamação? A gente tem que pensar nisso, né? E tem uma citação que eu uso muito, é que a gente está super alimentado, mas desnutrido, né? Ah, mas a gente come bem. Mas só que o alimento já não é mais aquele alimento que era antigamente, né? Eu sempre conto uma história que o meu pai plantava arroz, né? Então, na época que ele colhia arroz, ele colhia 18 sacas de arroz por hectare de terra. Tá. Né? Então, hoje tem semente que promete produzir 200 sacas por hectare. Daí tu olha assim, é 10 vezes mais. Como é que pode? Transformar. A mesma área de terra vai ter o nutriente suficiente para passar para aquela semente, para aquele arroz, o triptofano, o zinco, o magnésio? Não tem. Então, hoje a gente está super alimentado, mas desnutrido, porque a alimentação já não tem o mesmo nutriente. Ah, Fernando, mas então eu não vou mais consumir alimento? Não, o alimento continua sendo a nossa base nutricional, mas cada vez mais a gente precisa de um aporte nutricional, precisa dessas vitaminas, desses minerais, para manter uma saúde, né? Verdade. Acredito que várias pessoas que irão assistir o podcast ficarão curiosas para saber como deve ser prescrito a cúrcuma e quais distúrbios poderão ser tratados. Bom, a cúrcuma, por exemplo, é um fitoterápico, né? E muito utilizado. Se a gente pegar a história da cúrcuma, ela vem da medicina ayurvédica. 5.000 anos atrás começou a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, por exemplo. E eles já usavam o açafrão, né? Tanto que se for para a Índia, tu vai ver, a maioria dos alimentos tem lá o açafrão, né? Aquele alimento meio amarelo, um amarelo ouro, porque eles usam isso como um anti-inflamatório, como um antioxidante. Na verdade, a cúrcuma tem inúmeras indicações, né? Se a gente for pensar na cúrcuma e nos estudos que tem sobre ela, até prevenção de obesidade, tratamento de uma resistência à insulina num pré-diabético, ou mesmo num diabetes tipo 2, vai se beneficiar com o uso da cúrcuma. Mas eu gosto muito da cúrcuma, principalmente quando a gente fala da parte articular, né? Por que isso? Porque quem está assistindo, né, que está lá com aquela dor no joelho, aquela rigidez matinal que a gente fala, né, vai acordar, vai sair da cama e o joelho está estralando duro, né, que é bastante comum nas pessoas com maior idade, né? E daí a gente pensa nisso, a cúrcuma, por quê? Porque ela tem uma ação lá direto na cartilagem, não só de desinflamar, mas ela previne o desgaste da cartilagem. Até mesmo para atleta. Verdade. Para atleta, né? Tipo, numa corrida de impacto, ou mesmo esporte de impacto, né? Jogar um tênis, que normalmente dá lá aquele probleminha de quadril, né? Ou o impacto do vôlei, né? Que também tem impacto com o solo. O que acontece? Ele age como um preventivo do desgaste da cartilagem. Porque ele age lá numa enzima que a gente chama de metaloproteinase e previne o desgaste. Então, além de desinflamar, ele vai prevenir que desgaste a cartilagem. Por quê? Porque o osso, a gente tem a cartilagem para proteger, para que um não bata no outro, né? Depois de velho não tem mais essa proteção. Vai perdendo essa proteção. Só que assim, perde, mas eu posso prevenir a progressão, que é aquele ponto que chega. Vou fazer uma prótese.
né? Vou cortar o fêmur, botar uma prótese, por quê? Porque a cartilagem foi embora. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante na cúrcuma. E a cúrcuma, ela é muito parecida com o gengibre, né? Aí melhor usar ela in natura ou em cápsula? Em cápsula na farmácia, como que é feito a cúrcuma? O que acontece, né? A cúrcuma, eu digo assim, tu vai ter benefícios com ela na alimentação, por exemplo, né? Ela in natura, tu usa ou ela ralada ou usa o pó, que a gente encontra no mercado público, nas casas de produtos naturais. Só que, para eu ter um efeito anti-inflamatório potente da cúrcuma, eu teria que consumir em torno de 10 gramas daquele pó. E é muita coisa. Entendi. Porque se tu for pensar na cúrcuma para botar como tempero, tu usa pouco, tu não usa 10 gramas, Verdade. né? Então, por isso que daí a gente tem na farmácia o quê? O extrato concentrado, onde eles concentram nos principais compostos da cúrcuma, que são os curcuminoides, que são responsáveis por essa atividade anti-inflamatória. Então, Perfeito. é onde eu tenho esse resultado anti-inflamatório. Ah, Fernando, então não vale a pena eu usar na alimentação? Vale. Eu sempre falo, né? Lá em casa a gente faz um óleo de oliva, que eu chamo que é um óleo de oliva medicado. E eles usam muito isso na Ayurveda também, na medicina antiga indiana. Que é o quê? Eu vou lá, boto um ramo de alecrim fresco dentro do óleo de oliva, eu vou lá, boto 3, 4 dentes de alho esmagado, eu vou lá e boto uma colherada de cúrcuma, eu vou lá e boto um pouquinho de pimenta. Tudo no azeite. Tudo no azeite. E daí isso eu uso para temperar a salada, né? Porque eu estou tendo os benefícios do azeite de oliva, que é um potente antioxidante, é uma gordura boa, é uma gordura saudável, né? Que vai melhorar o meu colesterol, vai melhorar o meu perfil lipídico de forma geral, diminuir o triglicerídeo, e eu tenho os benefícios da cúrcuma. Mas se eu preciso realmente de uma atividade anti-inflamatória potente, se eu preciso de um resultado, a forma é a cápsula. E daí a gente tem esses extratos concentrados. Hoje tem muita tecnologia por trás, né? A gente tem cúrcuma lipossomada. O que é um lipossoma? O lipossoma é justamente para melhorar a absorção. Então eu tenho o resultado melhor dela quando eu uso ela na forma lipossomada. E daí esses extratos concentrados dessa cúrcuma lipossomada a gente coloca dentro da cápsula. Que e legal. A gente toma a cápsula, 250, 500 miligramas de cúrcuma, para ter todos esses benefícios. Perfeito. Há efeitos colaterais para quem utiliza a cúrcuma? Já ouviu alguma coisa disso? Bom, assim, né? Paciente que usa anticoagulante. Eu digo que é um paciente que a gente tem vários problemas, na verdade, não só com a cúrcuma, mas com a maioria dos fitoterápicos, né? Até com algumas suplementações a gente tem que tomar cuidado. Então, aquele paciente que faz uso de anticoagulante, é bom buscar orientação de um profissional da saúde, né? Um médico funcional, um médico integrativo que vai fazer esse acompanhamento dele. Qual o melhor horário para você tomar os suplementos? É em jejum ou não? Qual que é a melhor situação? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Tanto que até fiz uma live esses dias lá no meu Instagram e botei lá, né? Tipo, explicando justamente isso. Por quê? Porque depende. Depende da característica do suplemento, depende da indicação do suplemento. Vamos dizer assim, né? Eu vou usar, por exemplo, um hormônio da tireoide, um T3 e T4 bioidêntico, por exemplo. O ideal é tomar em jejum. Por quê? Porque ele tem interação com a alimentação. Ele vai ser tomado em jejum porque o maior pico de produção desse hormônio é pela manhã. Então eu tomo mimetizando, pensando em mimetizar o ciclo, né? Vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, que elas se dissolvem em óleo, né? Vitamina D, vitamina A, vitamina K2, vitamina E, né? Elas são bem absorvidas quando usadas junto com a alimentação. Por exemplo, por que junto com a alimentação? Porque normalmente no almoço eu tenho gordura, e a gordura vai facilitar a absorção. Vitaminas hidrossolúveis. Vitamina B12, B9, todas as vitaminas do complexo B, os minerais, zinco, magnésio, selênio, eles são melhores absorvidos fora da alimentação. Por quê? Porque eles são hidrossolúveis, então o alimento acaba atrapalhando a absorção deles. Então, se eu tomar fora da alimentação, e o que é fora da alimentação? Pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após alguma refeição. Então, tomei café, espera 2 horas e toma o suplemento lá das vitaminas, minerais, que vai ter uma melhor ação. Almocei, toma a vitamina D, a vitamina A, a vitamina K2 após a alimentação. Então, isso tudo depende, né, dessa relação. Tá? As enzimas digestivas, o cloridrato de betaína que melhoram a digestão.
antes da refeição, antes da alimentação. Então, depende muito de cada característica. Mas com esse resumo, eu acho que o pessoal consegue entender, né? Tipo, então eu vou olhar vitamina D, depois do alimento. Vitaminas, o restante das complexo B, zinco, magnésio, antes ou após, 2 horas após uma refeição, né? Hormônios da tireoide, ou hormônios como a hidrocortisona, que é do cortisol, do estresse, que hoje o estresse é altíssimo nas pessoas. A gente toma pela manhã, porque é o maior pico, né? A mesma coisa os hormônios, né? Vou aplicar um hormônio transdérmico. O que acontece? O hormônio transdérmico, normalmente eu uso ele mimetizando o ciclo. Testosterona. Qual é o horário do dia que eu mais produzo testosterona? Que tem o maior pico de testosterona? Pela manhã. Então, eu vou aplicá-lo pela manhã. Progesterona, à noite. Né? Estriol, estradiol, pela manhã. Então, tem tudo isso, né? Quando a gente pensa na suplementação, seja de hormônios, seja de vitaminas, seja de minerais, o que a gente pensa é sempre fazer o que o organismo precisa, né? Imitar sempre o que o organismo precisa. Porque não adianta eu dar uma testosterona à noite que, durante a noite, é um ditado popular, né? Não sei se a mãe falava, a nona falava, né? Vai dormir para crescer, menino. É que justamente à noite a gente produz bastante testosterona. Para de manhã estar lá, testosterona altíssima. Então, se eu aplico ela à noite, o que eu vou fazer? Eu vou inibir o eixo, eu inibo a produção natural. Então, a gente sempre busca fazer as suplementações na forma que é a forma fisiológica. Muito bom. Eu tinha essas dúvidas também, tirou minhas dúvidas. Estamos perto do fim do ano e as pessoas começam a querer mudar e renovar a vida, a casa, os planos. O nosso corpo é a mesma coisa, porém com métodos diferentes. Gostaria de ouvir sobre o método de ubiquitinação e como ele pode limpar e equilibrar nosso organismo. Bom, a ubiquitinação, na verdade, é um trava-língua, né? Ubiquitinação. É mais fácil falar casa suja, chão sujo, né? Que é aquele trava-língua. Ubiquitinação. O que é ubiquitinação? Parece o soletrando, né? Só a letra agora. Ubiquitinação. Mas o que é ubiquitinação? Na verdade, é um processo onde a gente faz com que o nosso organismo faça uma limpeza, um reaproveitamento. Acho que aquela lei de Darwin, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? O nosso corpo pega uma célula que está lá velhinha, que ia ser jogada fora, descartada, e vai lá e reaproveita tudo que tem nela de bom. Então ele reaproveita lá os aminoácidos, as proteínas que tem para formar novas células. Então hoje, né, quando a gente pensa em fazer um reaproveitamento, é justamente de que forma? Como é que eu posso melhorar? E isso está nos ensinamentos antigos também, né? Que é o quê? Por exemplo, um jejum. Um jejum estimula esse processo de limpeza e reaproveitamento das proteínas. Então, isso é interessante. Fernando, mas como é que faz jejum? Não precisa ser aquele jejum doido, né? Não é doido. Eu faço 16 horas. Tem aplicações diferentes, né? De 12 a 16 horas é o mais bacana para todo mundo. Tá? Com 12 horas, Fernando, mas só 12 horas. 12 horas já dá uma ativação de AMPK, que é um mediador que vai estimular esse processo de limpeza, esse processo de reaproveitamento e de construção de novas proteínas. Então, é um processo. Existem suplementações? Existem. Por exemplo, uma berberina, uma quercetina. A gente faz o quê? Com elas, né? Quando eu estou entrando no processo de jejum, se eu tomar elas, eu estimulo justamente essa MPK e faço essa renovação. Eu quero fazer isso. Eu tomo berberina e eu quero fazer isso. Eu faço muito jejum, adoro fazer jejum. É que estimula. E o jejum é uma coisa que depois que tu começa, e eu falo assim, né? Tipo, eu não sou nutricionista, mas da vivência que a gente tem, né? O que acontece? Quando eu entro em jejum, eu melhoro muita coisa no nosso corpo. Muita. Diminuo resistência à insulina, eu melhoro aproveitamento de glicose, eu melhoro a queima de ácidos graxos, de gordura. Então, tudo isso só traz benefícios. E daí, se a gente for pensar, é um processo de limpeza da casa? Lógico. Se eu chego na minha casa, está tudo bagunçado, eu consigo aproveitar ao máximo, ter um descanso, Não. Mas, Fernando, uma pergunta.
tem diferença. Eu faço jejum, eu janto 8 horas, pulo o café da manhã, vou almoçar lá pela 1 hora da tarde, que é o que eu mais gosto de fazer. Tem diferença você fazer à tarde? O mais importante é fazer e manter Eu fazia todo dia de manhã e falaram, mas o corpo acostuma, é bom não fazer todo dia. O que você acha? Não. O que acontece? O café da manhã é importante para ti? Não, Então, não é. mas o café da manhã é importante para mim. Então você prefere fazer jejum à noite? Eu prefiro fazer a minha última refeição às 6 da tarde E tomar o café da manhã. e tomar o café da manhã na hora que eu volto da academia. Entendi. Entende? Entendi. Então, tipo, depende de Do cada seu pessoa. ritmo. Eu acho que é uma mensagem, né? Tipo, tinha pensado, né? Mensagem final do programa, eu já vou falar agora. Tá. Cada pessoa é única. Então não tem um protocolo específico. Tem pessoas que vão se beneficiar com jejum de 12 horas, tem pessoas que vão se beneficiar com jejum de 14 horas, tem pessoas que vão se beneficiar com jejum de 16 horas. Tudo é percepção. Não adianta eu fazer um jejum de 16 horas e eu estar acabado no outro dia, não conseguir ir para a academia, não conseguir trabalhar. Isso está sendo benéfico? Verdade. Não, mas eu me adapto muito bem a ter a última refeição cedo e Tomar café da manhã. tomar café da manhã. Entendi. Entende? Tem pessoas que tudo bem, eu vou fazer a última refeição, só que é importante também não fazer a última refeição muito tarde, né? Isso. Que é o que acontece hoje em dia, né? Chega da faculdade, o pessoal que estuda, Nossa. e vai jantar 11 horas, 11h30 da noite, meia-noite. O intestino não descansa, né? Não dá tempo, não tem uma pausa. Né? Eu sei que é uma rotina momentânea, que é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? A gente, eu sou de uma geração que jogava vôlei, jogava futebol, praticava atividade física, né? Estendia a rede de vôlei aonde fosse, né? Verdade. Amarrava na grade da casa e na árvore, né? Os meus amigos vão assistir da infância e vão ver. E vamos dizer, Fernanda, a gente fazia isso mesmo. Ficava com a sola do pé gasta, né? Porque estava jogando um piso batido lá de cimento. Mas a gente tinha atividade física. Só que daí foi para a rotina da faculdade. Se formou. As responsabilidades no trabalho mudaram. Daí tu acaba largando um pouco. Mas só que depois tu recupera, né? Tu volta. Então, a atividade física é um fator importante, né? Tem aquele momento que a rotina vai ficar bagunçada. Mas a gente tem que estar sempre na mente o quê? Eu preciso voltar. Que foi o que eu falei, eu quero estar melhor aos 50 do que eu estava aos 40. Ou aos 35. Exatamente, eu também. Voltando para uma rotina de cuidado, de pensar sempre, né? Tem momentos que não dá? Tem momentos que não vai dar, mas eu tenho que estar sempre focado em voltar para o melhor. Voltar para a melhor alimentação, voltar para a melhor suplementação, voltar para o exercício. Isso eu acho que é muito importante. Perfeito. Qual é a finalidade do metilfolato e quais são os benefícios? Pode exemplificá-lo? Qualquer método, qualquer pessoa pode suplementar? Hoje o que acontece, né? Se a gente for pensar em metilfolato, eu não falei, não só o metilfolato, mas a metilcobalamina, que seria a B12 e a B9, que elas agem juntas, né? Quando eu falo do metilfolato e da metilcobalamina, elas têm inúmeras funções. Por exemplo, né, para o DNA ser ativo e produzir uma proteína, uma enzima, por exemplo, para produzir uma enzima digestiva, eu preciso da sinalização, eu preciso de B12, preciso de B9. Então, lá no nosso DNA, ele funciona e precisa de B12 e B9. Para mim fazer uma limpeza, já que a gente está falando de limpeza do corpo, a destoxicação hepática, a limpeza hepática de xenoestrógenos, por exemplo, que a gente tem lá os fitalatos, né, o bisfenol A que está nos plásticos, que a gente não dá muita atenção. Verdade. E precisa dar atenção. Os cosméticos ruins que a gente tem no mercado, que tem xenoestrógenos, né, tudo isso é metabolizado no fígado. E é metabolizado usando o ciclo do folato. Então, se eu tenho uma deficiência de B12, de B9, esse ciclo fica falho. Então, muitos de vocês, se fizeram o exame de sangue e viram lá, por exemplo, uma homocisteína alta, é indicativo de que esse ciclo não está funcionando. E não está metabolizando. O corpo não está dando conta de jogar essa porcaria que a gente consumiu ou que a gente usou fora. E por isso, cada vez mais, a gente tem lá esteatose hepática não alcoólica. Muito. Antigamente, o que a gente via? Meu tio lá tá com cirrose. Cirrose. Porque bebia. Bebia.
não via outro fator, né? Hoje a gente tem esteatose hepática não alcoólica, que não é causada por bebida, é causada por um consumo excessivo de açúcares, de frutoses, dos sucos, de xenoestrógenos, dos industrializados, que é um fator. Perfeito. Quais as principais causas das pessoas que sofrem com a síndrome da perna inquieta e vivem batendo para todos os lados? Pode haver algo além da ansiedade ou mania? Tem. Tem? E é, mais uma vez, deficiência nutricional. Né? O pessoal fala, nossa, Fernando, mas é aqui, né? Tá aqui com a perninha batendo. Mas, às vezes, a perninha de ansiedade é uma coisa, né? Mas a síndrome da perna inquieta é aquela pessoa que à noite não consegue. Deita para dormir e a perna continua batendo. E isso está muito relacionado à deficiência de magnésio e deficiência de ferro. Olha. Ah, mas não tem deficiência de ferro. Não, só que o ferro pode estar disfuncional. Está lá com excesso de ferro no fígado, por exemplo, que é um dos principais órgãos que estocam ferro, só que ele está disfuncional. E daí está disfuncional por quê, Fernando? Porque falta cobre. Então, as nossas doenças têm todo um fundo nutricional. Não é um medicamento, não é tomar um ansiolítico para parar com a perninha de bater a perninha. É uma deficiência nutricional. E normalmente quando entra com uma suplementação de magnésio, quando entra com uma suplementação de ferro, se necessário, que daí avalia nos exames, quando entra com uma suplementação de cobre, né, tu diminui essa síndrome. Porque quando a gente trata de síndrome, né, até para o pessoal entender, se o médico fala, está com uma síndrome. Uma síndrome, eles dão esse nome porque é multifatorial, não é um único fator. Né? Tanto que a tensão pré-menstrual das mulheres, né, a TPM, eles passaram a chamar hoje de síndrome da tensão pré-menstrual, porque não é um único fator. Não é só o ciclo menstrual desregulado. Tem inúmeros fatores associados. Então a síndrome da perna inquieta está muito relacionada à deficiência de magnésio, ferro e o cobre. Interessante. Muitas pessoas que nos assistem usam vários tipos de shampoo, cosméticos dos mais variados tipos, mas não têm ideia da toxicidade que muitas vezes eles carregam. Vamos abordar esse assunto de extrema importância que pouca gente sabe, né, Fernando? É uma coisa que está chamando cada vez mais atenção, né? Como a gente estava conversando antes, né? Eu fiz o meu mestrado. Eu trabalhei desenvolvendo um cosmético orgânico na época, né? Já tinha-se esse conceito, daí acabou caindo porque a Anvisa entrou e disse, não, cosmético, né? Cosmético é cosmético, não existe cosmético orgânico, não existe cosmético verde, não existe outra forma de cosmético. Para eles, cosmético é cosmético. Então, o que acontece? Eu tenho diferentes tipos de cosméticos hoje. Hoje a gente sabe, né? Eu dei uma aula num congresso de estética falando justamente sobre filtro solar. Né? O pessoal ficou enlouquecido. Qual o filtro solar que você usa nos seus filtros? Então, a gente usa um filtro que a gente prepara lá na farmácia. Vocês vendem também? A gente vende. A gente chama de EcoBlock, o nome do filtro, né? Que é justamente por quê? Porque nesse filtro eu não tenho nada de filtro solar, porque na verdade o que acontece? Um filtro solar ele é desenvolvido com vários compostos químicos para proteger radiação UVA, UVB, né? Só que se a gente for pensar, a radiação UVB é a que causa vermelhidão na pele. Ela não é maléfica ao organismo. A UVA é que é ruim, porque ela penetra na pele. Só que tem vários filtros solares, e daí assim, pega lá, olha no rótulo do produto, por exemplo, vou dar um exemplo, porque é uma lista imensa. Tem produtos que são proibidos de usar na Europa e nos Estados Unidos e pode usar aqui no Brasil. Então pega lá, um Homosalate, está escrito Homosalate, H-O, Homosalate. Se tiver no filtro solar, não usa. Por quê? Porque o Homosalate, ele está relacionado, por exemplo, a câncer de mama. Olha. E tem estudo mostrando essa relação com câncer de mama. Tá? E esse filtro ele é um xenoestrógeno. O que é? Ele mimetiza os estrogênios na mulher, no homem. Daí, o homem com mais hormônio feminino. É um problema. Por quê? Fernando, tem alguma relação com sexualidade? Não. Mas o excesso de hormônio feminino no homem acaba desencadeando uma hiperplasia prostática benigna, um câncer de próstata. Entendi. Na mulher, pode dar um câncer de mama.
Entendi. Na mulher, predominância estrogênica leva a um maior acúmulo de gordura, obesidade. Entendi. Então, o uso dos cosméticos, de forma geral, pode ter compostos. A gente fala muito dos parabenos, que são o quê? Na verdade, uma classe de conservantes que também foi relacionado a câncer de mama, a Perfeito. outros problemas de saúde. A gente fala muito dos petrolatos, né? Que é um óleo Muito. mineral, uma vaselina líquida. Ah, é sem petrolato? Ok. Só que muitas vezes ainda tem coisas lá que podem atrapalhar a saúde na fórmula. E atrapalham. Essa é a grande relação, né? É perigoso. E se fala muito, né, dos filtros. Ah, mas a contaminação dos oceanos. Realmente, está atrapalhando. Né? Está atrapalhando. Tem um estudo que fala de golfinhos, né, contaminados com filtro solar, Olha isso. que atrapalha a reprodução. Fernando, então, peraí. A diminuição na contagem de espermatozoides em homem pode estar relacionada a isso? Pode. Olha que interessante. A dificuldade de fertilidade hoje em dia, porque hoje está mais difícil, né? Não tá, Verdade. antigamente batia na bundinha, pronto, já estava grávida. Hoje, quanta gente fazendo fertilização, quanta gente Verdade. buscando, né, outros métodos. Por quê? causa disso. Porque tem inúmeros fatores. Não é só não dá de dizer que é só cosmético, mas o cosmético é um dos fatores. Então, tem que tomar muito cuidado com a escolha do cosmético. Interessante. Mário, a Cláudia chegou? Ainda não. Se ela chegar, pode botar ela para ela entrar, para ela assistir, tá? Existem indivíduos que fazem uso de esteroides anabolizantes para estratégias em algumas competições. Como ficarão as prescrições e o que muda depois da resolução nova da CFM? Bom, essa resolução veio para inibir o uso, na verdade, na parte estética, né? O que acontece? O médico pode prescrever esteroides, pode prescrever hormônios. Em alguns casos, há necessidade. Há necessidade. Por quê? Porque eu pego hoje, né, muitos homens, meninos, com testosterona lá no pé. Verdade. Eu pego os exames, Fernando, tu consulta, né? Não faço consulta, só que eu atendo muito prescritor. Perfeito. Né? Atendo muito prescritor. E os prescritores muitas vezes me mandam os exames para mim, Dá dar uma uma sugestão ajuda. de fórmula, entender melhor. Né? E normalmente são casos mais complexos. E a gente pega homens que têm testosterona de 100, 200, né? Que é baixíssima, tinha que estar em 800 a 1000. Então, muitas vezes eu preciso fazer essa reposição. Né? Só que essa resolução veio em relação à parte estética. Então, se tiver um CID de uma doença que tenha uma baixa produção, que existe a necessidade de uma reposição hormonal, de um esteroide, por exemplo, né? Porque, esteroide, se for usado errado, é ruim. Mas quando a gente usa para a saúde, ele não é ruim. Verdade. Né? O pessoal deve estar pensando, aquela minha Deca, aquela minha Durateston, aquela... Se usada de forma certa, ok. O problema é quando usa de forma errada. Perfeito. Dúvidas frequentes, como, por exemplo, a insulina pode engordar? A resistência à insulina, na verdade, pode engordar, né? O que acontece? Quando eu tenho uma resistência à insulina, a insulina a gente pensa só em diabetes, né? Quando se fala em insulina. Mas não. A insulina, ela age até lá a nível do adipócito, da nossa célula de gordura. Então, ela controla o estoque de gordura. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma redução da insulina, existe uma tendência a entender, baixou a glicose no sangue, vamos liberar mais triglicerídeos, gordura de dentro do adipócito para gerar mais energia. Só que acontece, né? Eu tenho uma resistência à insulina, o corpo acaba entendendo que vamos só estocar, o negócio está sobrando, eu não preciso liberar de dentro do adipócito. E daí, esse é o processo. Que o nosso tanquinho lá de gordura está lá. Todo mundo tem o seu tanquinho. Né? Uns mais cheios, mais vazios. Pode ser o mais definidinho ou o tanquinho mais... Né? Mas todo mundo tem. E o que acontece? A sinalização da insulina para economizar ou estocar. Né? Então, tá lá, economizando, estocando mais. Eu tenho dificuldade de perder peso. Vai ver a resistência à insulina. Pode ser esse um dos fatores. Perfeito. Um dos fatores. E ela realmente engorda. Tanto que assim, se tu pegar um indivíduo extremamente magro, isso é um padrão de cuidado médico, né?
de cuidado médico. Um indivíduo extremamente magro e tu começa a dar insulina para ele, injetar insulina no paciente, ele começa a engordar. Como assim? Justamente porque vai causar esse processo de resistência. E é uma das coisas que eu chamo a atenção muito para essas canetinhas hoje milagrosas, né, de emagrecimento. Tomem cuidado. Por quê? Porque ela faz um aumento da insulina. No primeiro momento tem perda de peso. Depois vai pagar um preço caro. Pode ter um efeito rebote. Então, se for fazer, faça com acompanhamento médico. Porque o pessoal vai no médico, tem a receita a primeira vez, depois começa a comprar na internet, né? É verdade. Que tem para venda na internet. Se eu entrar lá, tu compra à vontade. À vontade. E daí fica usando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas canetinhas já começou a aparecer estudo relacionando a câncer de tireoide, câncer de pâncreas. Então, é uma coisa grave. Faz com acompanhamento médico. Protocolo, 30, 60 dias. Não é uma coisa que é para ficar usando assim. E vai ter um prejuízo a longo prazo. Olha, gente, fiquem espertos que essa canetinha está fazendo um sucesso, né? E mal sabem eles o que está fazendo. Vai fazer um sucesso no futuro também. Eu tenho um medo que... Meu Deus. Muitas pessoas reclamam que o hormônio da melatonina não faz efeito em seus corpos. Como deveria? O que acontece na melatonina, né? E daí está relacionado à dosagem. A dose que está tomando. Fernando, fui para os Estados Unidos, trouxe a melatonina Slow, 5 miligramas. Nossa, é muito legal, tal. O que acontece? Numa noite de sono, a gente produz em média 1,5 miligramas de melatonina. Então, a melatonina em excesso ela pode dar efeito rebote. Perfeito. Né? A melatonina em excesso pode dar ressaca no outro dia. Nossa, eu tô ruim, parece que eu fui para balada. Então, a dose menor de melatonina é importante. E outro fator importante na melatonina é que a gente produz ela na forma de pulsos. Então, não libera tudo de uma vez só. A gente fica a noite inteira liberando pulsos de melatonina. Que é para quê? Para manutenção do sono. Né? Tanto que lá na farmácia a gente desenvolveu uma melatonina que a gente chama de dual action. Que é o quê? Uma melatonina com uma dosezinha de liberação rápida para induzir o sono e uma de liberação lenta. Tudo numa cápsula só. Por quê? Porque daí a gente mimetiza, mais uma vez. Eu preciso imitar o que o meu corpo faz. Então, eu usando essa melatonina 1,5, tem pessoas que precisam de 3 miligramas, mas não adianta 5, 10 miligramas. Então, adianta, tá? Porque a melatonina é um baita de um antioxidante. Tanto que a gente usa ela durante o dia. Como assim melatonina durante o dia, Fernando? Isso mesmo. Usa melatonina durante o dia, dose alta, como antioxidante. Até no tratamento de câncer. 40, 50, 60 miligramas de melatonina durante o dia. Para o câncer. Que interessante. Tem um livro muito bacana. Ele tem mais de 300 páginas que só fala da melatonina. E lá eles trazem os artigos que mostram o uso da melatonina no tratamento e prevenção do câncer em dose alta. Então, se eu quero um antioxidante, eu posso usar ela em dose maior durante o dia. Vai me dar sono? Não. Por quê? Porque a melatonina, para ter ação, é outra coisa importante. Eu preciso do escuro total. O que acontece hoje? A gente pega a televisão, tem um LEDzinho da televisão acesa. Tem o LEDzinho do ar-condicionado. A janela não é um blackout total. Eu tenho a luz, que eu deixei a luz do banheiro acesa porque o meu pequeno não dorme com a luz apagada, por exemplo. Lá em casa não. Lá em casa todo mundo 9 horas vai desligando tudo, né? Até mesmo que eu tenho os meninos, tenho os gêmeos de 5 anos. 7 horas ele já começa a abrir a boca, 8 horas eles estão dormindo, porque é o ciclo do sono. A minha menina de 15, 9 horas está dormindo. E a minha esposa, 9h30, a gente já está na cama também, porque daí está tudo apagado, não pode fazer barulho. Todo mundo dorme cedo. Justamente por quê? Manter a produção natural. O pico maior de produção de melatonina ocorre às 8 horas da noite. Nossa, cedo assim. Ah, Fernando, mas eu quero ver uma live, eu quero assistir um filme. Desliga todas as luzes, baixa a luminosidade. Porque o que acontece? A luminosidade baixa não atrapalha o ciclo da melatonina, mesmo tendo lá acordado, vendo uma televisão, mas tem que ser na mais baixa luminosidade. Celular, vai lá e baixa a luminosidade do celular também à noite, porque isso interfere menos no ciclo da melatonina. E isso é importante também para qualidade de vida, né? Por quê? Porque se eu produzir bastante melatonina, no outro dia sobra para ser antioxidante, para prevenir o envelhecimento, né? O meu compadre esses dias mandou no Instagram:
Ô, Fernando, qual é o preteador que tu tá passando no cabelo? Eu disse, não tô pintando ainda, tem uns cabelinhos brancos aqui. Mas o que que é? É a suplementação, é o sono correto. Verdade. Isso tudo previne o processo de envelhecimento. Verdade. Então Aí, são cuidados, né? É verdade. O que são células zumbis? Como podemos livrarmos dela e qual a relação dela com o envelhecimento? Opa, aí tá com a ubiquitinação, né? Tem uma relação direta. Por quê? As células zumbis são células mortas, vivas, né? É aquela célula que não fode, não sai de China, né? Para não dizer o outro termo, mas é aquela célula que tá lá. Atrapalhando. O que o zumbi faz, né? Quem vê The Walking Dead, por exemplo, o que o zumbi faz? Fica lá. Só atrapalha, não ajuda em nada. Né? Mas célula. Eles têm que matar para eliminar, para se dar bem na vida, lá no filme, né? na série. O que acontece no nosso corpo? A gente tem um monte de células zumbi que diariamente eu preciso fazer a renovação. Eu preciso eliminar essas células zumbis. Por quê? Porque essa célula zumbi, se ela não for eliminada, ela tende a mutar. E a mutação leva a uma célula cancerígena. Então é uma célula que pode virar câncer. Então, por isso que eu falei, entra o jejum, entra a ativação da MPK. Para fazer a limpeza. Para fazer a limpeza. A berberina, a quercetina, né? Eles ajudam no processo de limpeza. Então, quanto maior a rotina de limpeza, melhor vai ser o nosso corpo, melhor vai ser o nosso organismo. E eles reaproveitam. Essa célula zumbi, apesar de ela estar lá atrapalhando, ela tem aminoácido que a gente pode reaproveitar. Então, tudo isso é para fazer a manutenção, né? Tirar essas células que estão atrapalhando. Falando do jejum, o que sai do jejum? Qual suplemento sai do jejum? Ou eu posso tomar esses suplementos todos que você falou? Durante o jejum, nada. Só água com limão, café água. E chá sem açúcar. O limão ainda é discutível, né? O limão ainda é discutível. Água. É água, chá e café, né? O ideal, tá? O ideal para não quebrar o jejum. E nenhum suplemento. Por isso que eu falo que o melhor jejum ainda é fazer a última refeição muito cedo, porque daí tu vai dormir. É verdade. Tu não vai ter, né, a tentação. A não ser que fique lá até as 11 horas, 10 horas, né, meia-noite, daí dá aquelas tentações de ataque à geladeira. Então, até isso, né? Dorme mais cedo, mimetiza o ciclo, mantém o jejum por 12, 13 horas. Isso. Daí tu consegue fazer esse processo de limpeza. E ao entrar no jejum tem, né, a berberina, a quercetina, a fisetina que vai estimular esse processo de limpeza. Perfeito. O colágeno verisol é eficaz no combate ao envelhecimento de pele? Quais os benefícios? Então, olha, né, manutenção da beleza. Primeiro, limpar as células zumbis é um fator importante. Eu tenho que limpar essas células zumbis. É um fator importante, né? Verisol é legal. O verisol, ele funciona como um sinalizador. Eu digo que assim, o verisol não é a melhor fonte de proteína, não é a melhor fonte de aminoácidos. Verisol é uma proteína? É um peptídeo de colágeno. É um colágeno que eles quebram, né? Eles fracionam para facilitar o corpo. Porque o que acontece? Quando eu falo de colágeno, eu pego um colágeno hidrolisado, né? Que é a forma maior do colágeno. O que acontece? Muitas vezes o meu corpo tem dificuldade de digerir. Digerir para quê? Para liberar os aminoácidos. Uma prolina, uma lisina, né? Então eu tenho dificuldade. Então eu não tenho um bom aproveitamento muitas vezes de um colágeno hidrolisado. O que eles fizeram? Eles criaram os peptídeos de colágeno. Em laboratório eles quebraram esse colágeno em frações menores. Tá? Porque um peptídeo tem lá 40, 50 aminoácidos ligados um ao outro. Uma fibra de colágeno tem 1.000, 1.200, 1.400. Então, eu tenho diferença nisso. É facilidade para digestão, facilidade para absorção desses aminoácidos. Mas o que acontece? Eu digo que eles funcionam como um bom sinalizador, mas não como uma boa fonte de aminoácidos. Por quê? Porque eles têm aminoácidos não essenciais. O que a gente tem mais dificuldade na nossa alimentação hoje é os aminoácidos essenciais, que é o que você usa, que é o mix de aminoácidos essenciais. Tá? Que é a maior dificuldade que a gente tem na nossa alimentação hoje. Ah, Fernando, mas eu vou ter lá, então, uma sequência de aminoácidos que mimetizam um colágeno tipo 1, tipo 3, por exemplo, que tem na nossa pele? Tem. Por isso que eu digo que ele é muito mais importante como um sinalizador. Porque quando a gente toma um verisol, por exemplo, que é um peptídeo de colágeno, vai chegar lá no intestino,
o nosso corpo diz assim, opa, tem colágeno quebrado. Tá quebrando o colágeno lá da pele. Daí o sistema imune gera uma mensagem e diz assim, ó, produz mais colágeno tipo 1, produz mais colágeno tipo 3, repõe colágeno lá na pele. Só que daí ele precisa do quê? Da matéria-prima. Ele precisa dos aminoácidos essenciais e dos aminoácidos não essenciais. O verisol, o colágeno, né, ele dá só os não essenciais. Faltou matéria-prima. Perfeito. É aquela metáfora de eu contratei o pedreiro. Contratei o pedreiro, deixei o pedreiro ir lá em casa para construir o meu muro. Fui trabalhar, cheguei no final do dia e disse, ô Tião, como é que é? Cadê o meu muro? Aí o Tião olha para mim em cima, o senhor não me deixou tijolo, o senhor não me deixou cimento, não me deixou areia, como é que quer que eu construa o muro? A gente tem todo o mecanismo para produção, só que muitas vezes falta matéria-prima. Então, é importante essa questão dos aminoácidos essenciais junto com o sinalizador. A mesma coisa acontece com o colágeno tipo 2. Um C2 que é da cartilagem, ele também sinaliza para a produção de colágeno tipo 2 na cartilagem. Perfeito. Só que se eu não tiver matéria-prima, coitado do pedreiro, não vai dar conta de construir. Perfeito. Nossa, adorei, Fê. Muita informação interessante. Você fala um pouco da sua formação, que no começo eu não te perguntei. Bom, eu sou farmacêutico, né? Então eu fiz mestrado, doutorado, pensando na docência, né? Eu dei aula em universidade, aí deu uns 12 anos dando aula na universidade. O meu mestrado, como eu falei, eu trabalhei com cosmético orgânico, né? Então meu mestrado foi sempre desenvolver algum produto. Né? A minha ideia sempre é desenvolver algum produto que vai ajudar alguém lá na frente. Então, trabalhei com cosmético orgânico com extrato de physalis. Né? Physalis é aquela frutinha amarelinha que tem uma bolsinha bonitinha. Eu sempre falo, aquele doce de casamento bonito que tem lá isso aí, physalis. Aquilo lá é o physalis. Né? Eu fiz toda a preparação do extrato, padronização do extrato, todos os estudos. Depois eu fiz o doutorado. No doutorado eu trabalhei, o meu orientador era dentista, então eu acabei migrando para odonto. A gente desenvolveu um tratamento de canal, né, natural também. Eu usei própolis, um detergente natural de origem da oliva, tudo para fazer tratamento de canal, porque, tratamento de canal padrão, eles usam água sanitária, né? Lá no sul a gente chama de quiboa, aqui em São Paulo, cândida. Cada região tem um nome, né? Mas o padrão é lavar com o hipoclorito. Tá? É o padrão. E o que a gente pensa? Sempre no natural, no cuidado. Né? Depois eu fiz a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. Antes eu já tinha feito outras pós, né, em manipulação, na parte de desenvolvimento de produtos. E daí quando eu fiz o Dr. Laí, foi onde eu me encantei por essa parte de nutrição e foi onde eu comecei a estudar. E é onde eu estou hoje com essa bagagem justamente por isso, né, por essa carreira. Legal, adorei, querida. Então, você já deixou uma mensagem para quem nos assiste. Pode deixar alguma outra mensagem. Bom, eu acho que é o nosso lema lá, né, nosso slogan da farmácia, né, e está na nossa missão, cuidar da sua saúde porque você é único. Então, cada vez mais as pessoas têm que pensar em cuidar de si. Né? Aquela coisa do avião. Né? Se eu não cuidar de mim mesmo, como eu posso cuidar do próximo? Verdade. Então, a coisa do avião eu falo por quê? Né? Se máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro em você e depois ajude as pessoas. Verdade. Então, eu não posso dar o máximo que eu tenho de mim para cuidar dos outros se eu não cuidar de mim mesmo. Então, primeiro, cuide de você. E assim você consegue ajudar o máximo de pessoas ao seu redor. Perfeito, é isso, gente. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser mandar uma mensagem para ele, quiser mandar para a Farmácia Maria Rocha, também fique à vontade. E todo domingo entra uma entrevista nova às 18 horas. Até a próxima.